Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir um pouquinho com você a respeito das atividades econômicas do nosso Nordeste. E aí, logo de cara, a gente precisa voltar um pouquinho na linha do tempo para a gente tentar entender quais foram as principais atividades econômicas que se estruturaram nessa macro-região e qual é a mudança bastante recente do finalzinho da década de 80 para cá, que vem marcando aí o novo Nordeste brasileiro. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na capa do nosso material da aula de hoje. Bom, pessoal, nós estamos falando aí sobre o Banco do Nordeste, né? E nós queremos agora analisar as atividades econômicas. Então vamos compreender um pouquinho dessa questão. Primeiro, que a gente já teve a oportunidade de dizer para você que a ocupação do território brasileiro ele começa pela costa leste do nosso território, num primeiro momento, com um primeiro grande ciclo econômico, que foi o ciclo do pau-brasil. Óbvio que é preciso você ter em mente que no momento da chegada dos portugueses ao Brasil, nós passávamos lá por uma fase que nós chamamos de capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial vai do finalzinho do século XIV para o século XV, até o século XVIII. E, portanto, ele é marcado lá por uma teoria econômica que nós chamamos de mercantilismo. O mercantilismo defendia que um país seria tão mais poderoso quanto maior fosse a sua acumulação primitiva de capitais, ouro, prata e pedras preciosas. Determinava também que a balança comercial, ou seja, a balança entre tudo aquilo que o país exporta e tudo aquilo que ele importa, deveria ser superavitária. A palavra superávit significa resultado positivo. Nesse sentido, a exportação ser maior que a importação. Porque quando eu exporto mais do que importo, eu recebo mais pelas exportações que fiz do que tenho que pagar pelas importações que realizei. Se eu tenho uma entrada maior, então, de ingresso de capital advindo das minhas exportações, eu posso acumular primitivamente o meu capital na forma de ouro, prata e pedras preciosas. E como vimos, nós sabemos que quanto maior o acúmulo, mais poderoso o Estado era. Sendo assim, a primeira grande atividade econômica dos portugueses objetivava lá extrair pau-brasil para tentar acumular primitivamente capitais. Isso não funciona. O Nordeste brasileiro também não é dotado de grandes reservas de minerais considerados aí importantes, né, para a acumulação primitiva de capitais, como ouro, prata e pedras preciosas. O resultado lá é que nós começamos o ciclo da cana-de-açúcar com o plantio da cana-de-açúcar no Nordeste, produção de açúcar e engenho, esquema escravocrata, voltado para a exportação, realizado em grandes latifúndios, portanto grandes propriedades rurais, no modelo extensivo, basicamente para enriquecer o colonizador, que era Portugal. Portugal mantinha com o Brasil um processo lá que nós chamamos de divisão internacional do trabalho. O Brasil colônia fornecia produto primário barato e o colonizador, a metrópole, Portugal, vendia produto manufaturado e depois industrializado caro, mantendo então uma relação de subserviência do nosso país. Ocorre que, lá entre o século XVII para o XVIII, nós temos a descoberta das Minas Gerais do Império, atual estado de Minas Gerais, Ouro Preto, Ouro Branco, Diamantina, Mariana, vão permitir aí a exploração direta daqueles recursos que Portugal desejava e que nós falávamos, né? Ouro, prata e pedras preciosas. Resultado, nós temos um deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Infelizmente, o nosso lindo Nordeste nunca mais se recuperou. Ele permaneceu durante um longo período de tempo com atividades focadas
no setor primário extensivo, ou seja, aquele em que você vai estendendo a área de cultivo, com um processo de manejo do solo inadequado, durante longo período de tempo dentro de um sistema escravocrata, até 1888, nós tivemos a formação de grandes latifúndios, a exploração da população local pelos coronéis nordestinos, no voto de cabresto e numa política marcada pelo domínio das oligarquias agropecuárias nordestinas. A gente sabe que ao longo da história nós tivemos aí uma série de tentativas de iniciativa de mudar a característica socioeconômica nordestina. Uma das primeiras lá foi a própria constituição do BNB, do Banco do Nordeste do Brasil, em 1952, por Getúlio Vargas. Tivemos também, no governo de JK, a Constituição, lembrando o JK, Comando Brasil, de 1956 a 61, Juscelino Kubitschek, cria lá a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, cujo objetivo bastante claro era tentar criar um planejamento integrado e com ações de infraestrutura e de atividade econômica para equacionar o problema da assimetria de desenvolvimento macro-regional nordestino em relação ao restante do país. Ao longo do tempo, foi criado, por exemplo, o DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, para tentar aliviar o sofrimento da população do semiárido do sertão nordestino. Tivemos ainda, na Constituinte de 1988, a preocupação de criar o Fundo Nacional de Financiamento do Nordeste, hoje a principal fonte de recursos do BNB, que vai lá direcionar recursos para o micro, pequeno, mini empreendedor do campo e da cidade, no setor terciário, secundário e primário, apoiando atividades que possam gerar emprego, renda, arrecadação de tributos, melhoria da qualidade de vida, transformação socioeconômica do Nordeste brasileiro. Porém, uma grande virada para o Nordeste vai acontecer lá no finalzinho da década de 80 e início da década de 90, quando o Brasil, lá com o governo Collor, vai adotar um modelo neoliberal de desenvolvimento. O Brasil vai lá abrir a sua economia para os produtos importados e a participação do capital estrangeiro. O Brasil vai reduzir as medidas protecionistas. Por um outro lado, vai desregulamentar alguns setores e isso permite uma entrada em massa de produtos estrangeiros no Brasil e o início da entrada massiva de empresas transnacionais. Resultado: a concentração industrial brasileira, que estava sobretudo no Centro-Sul, de maneira muito especial entre o Rio de Janeiro e São Paulo, vão buscar lá alternativas para tentarem sobreviver à entrada de produto importado e à entrada de empresa transnacional. É aí que entra o Nordeste. O Nordeste passa a ofertar aquilo que nós chamamos de vantagens locacionais. Uma mão de obra mais barata, sindicato mais fraco, incentivo fiscal com redução de carga tributária, a construção de infraestrutura, uma maior proximidade física do mercado americano e do mercado europeu, que são lá o segundo e o quarto maior mercado consumidor de produtos brasileiros. Vamos observar a presença de recursos naturais, de um mercado consumidor em expansão. Com isso, parte das atividades econômicas brasileiras começam a se desconcentrar para o Nordeste. É aí que há uma alavancada no processo de industrialização do Nordeste brasileiro. Antes da gente avançar, vamos botar isso no quadro para você. Confere aqui. Bom, pessoal, o que nós dissemos então, Nós estamos analisando as atividades
econômicas. E nós havíamos dito que, não obstante as iniciativas, nós podemos dizer que desde o século XVI até mais ou menos a década de 1980, as atividades focadas no setor primário, portanto, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, e também do setor terciário, comércio e serviços, marcaram a economia nordestina. A economia nordestina é marcada lá por uma forte disparidade macro-regional, se comparada, sobretudo, à região sudeste. Porém, na década de 1990, nós vamos começar a observar uma desconcentração espacial das atividades econômicas no Brasil. E uma parte significativa dela indo em direção ao Nordeste. Esse processo aqui se dá... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, da La Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, da La Concurso, eu garanto para vocês, aqui na La Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na La Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Clique lá